Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós vamos na lição, estudar hoje a lição 15, que fala sobre alegria em ser conquistado por Cristo. É um prazer muito grande. Antes nós vamos cantar, fazer a abertura cantando o hino 235. Louvores 235. Lembrar louvor comigo. Louvor comigo, Jesus. Vem dar louvor comigo, Jesus me resgatou, e na divina graça tesouro me mostrou. Vem dar louvor comigo, sem par nem luz vaguei, mas Deus bondoso olhou-me, com Cristo me encontrei. Vem dar louvor comigo, agora com Jesus, abandonando as trevas, eu ando em santa luz. Vem dar louvor comigo, não mais vacilarei, fiel e sábio guia, em meu Jesus achei. Vem dar louvor comigo, impuro andei aqui, ao sangue do Cordeiro, porém eu recorri. Vem dar louvor comigo, na cruz eu me aliguei, e meu destino eterno a Cristo confiei. Vem dar louvor comigo, muito triste só fiquei, mas santa companhia em meu Jesus achei. Eu nada merecia, Jesus me quis amar, seu nome e sua graça comigo vem louvar. Amém. Vou pedir a minha irmã Ana que esteja aqui orando, para conseguir demolir um texto da palavra de Deus que se encontra em Timóteo. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Prazer, alegria muito grande poder participar desse estudo da escola dominical. Nós louvamos e glorificamos a Deus, nosso Senhor, por esses ensinos tão maravilhosos que nós aprendemos. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Pai, pelo dia que está se findando, por estarmos aqui diante de Ti nesta noite, Senhor, neste final de tarde. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para Te agradecer por tudo que o Senhor nos concedeu. Amém, E Jesus. principalmente esse privilégio de poder estar na escola dominical, aprendendo a Tua palavra. Amém. Nós pedimos a Obrigado, Deus que Tu venha abençoar nossas vidas, os nossos corações, para que possamos aprender a Tua palavra e guardá-las em nosso coração para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Queremos entregar o Teu servo, professor dessa classe, Senhor Deus, dessa escola, Ó Senhor, abençoe o teu que servo. ele possa, Deus, ser usado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, possa abranger as nossas mentes, os nossos corações, Amém, e Jesus. também os corações dos ouvintes que nesta tarde, nesta noite, estão ouvindo, Senhor, esta lição, os nossos irmãos, Ó possa, Senhor, Deus, fique estar conosco. acompanhando esta lição maravilhosa que Tu tens preparado para nós nesta noite. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome e Tu abençoe a Tua igreja, Senhor, reunida nesta hora. Nós te adoramos, bendizemos e te agradecemos com perdão das nossas falhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, minha irmã Ana, pelo seu nome de oração. Olha os textos, irmão, da palavra de Deus se encontra em
1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11, é o texto devocional da nossa edição de hoje, de 11 a 16. Paulo estava falando sobre recomendação as qualificações dos bispos e dos diáconos da igreja, e aqui nesse texto ele começa a falar também das mulheres, né? E todos nós temos a mesma responsabilidade, seja homem, seja mulher, seja criança, seja pastor, seja membro da igreja. Os pastores também são membros, quando somos oficiais, seja quem for, são estar com reverência a palavra do Senhor. E ele recomenda também, começando de uma mulher. Amém? E assim, versículo 11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Eu acho que eu li o texto errado, né? Não, isso mesmo. 1 Timóteo 4. Versículo 13. Pois que, aliás, versículo 12, não. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muitas intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrever-se essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que eu, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Paulo está recomendando, como ele antes comentou, os bispos da igreja, os diáconos, o diaconato, e também recomenda as mulheres, né? Da mesma sorte, as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, nem temperantes e fiéis em tudo. Aí fala sobre também o dever do diácono, né? Como um diácono da igreja seja marido de uma só mulher e que governe bem a casa, a sua casa e seus filhos, para que possa assim governar também a casa do Senhor, segundo o propósito que Deus propôs em cada coração. Amém? Que Deus abençoe. Eu estou passando a palavra para o Bispo Neir para continuar essa lição, começar essa lição que fala sobre a alegria em ser conquistado por Cristo. É um prazer muito grande e é um dever nós conquistados por Cristo fazer a obra do Senhor. Amém? A palavra está com o presbítero Neir. Graças a Deus. Queridos, mais uma vez, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Motivo de alegria, né? Poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, podemos compartilhar, né, a palavra de Deus, podemos aprender mais da palavra de Deus. Houve aqui uma diferença, na verdade, talvez você esteja lendo aí, é que o presbítero Ezequiel ele leu o capítulo 3, né? E o nosso texto aqui é capítulo 4. Houve assim uma diferençazinha, né, em relação ao nosso assunto, mas nós vamos ler também, né, esse texto para que a gente possa compartilhar com os irmãos dessa devocional. Na verdade é o capítulo 4, está dentro do livro de Timóteo, primeira carta, né? Só uma inversão aqui na questão do capítulo. Capítulo 3, né, foi lido e na verdade a gente quer ler aqui o capítulo 4, o verso de 11 até o verso de 16, quando Paulo vai falar da fidelidade e diligência no ministério. Envolve também, na verdade, o ministério, né? Mas a palavra de Deus nos diz assim, no capítulo 4, a partir do 11: manda essas coisas e ensina-as, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato,
na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias com imposição de mãos dos presbitérios. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Verso 16. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então, queridos, conforme foi falado aqui, nós estamos na lição de número 15, né? Gostoso chegarmos até a lição 15, né? Essas lições têm trazido grandes ensinamentos para nós. Eu espero que você também tenha aprendido muito a respeito, né, da palavra de Deus, dessa carta, o contexto da carta. Relembrando aos irmãos que quando Paulo escreveu essa carta à igreja em Filipos, Paulo estava preso em Roma, acorrentado ali entre soldados. O contexto ali que foi escrita essa carta não era uma coisa boa, vamos dizer assim, aos nossos olhos materiais, mas Paulo, né, ele entendeu que foi necessário, foi por Deus que ele fosse levado até Roma, preso, porque ali ele teve condições de pregar o evangelho para aqueles soldados, né, onde converteu o carcereiro, converteu outras pessoas, e a palavra de Deus foi pregada ali, servindo, né, de salvação para aquelas pessoas, para aqueles soldados ali, aquele grupo de elite, né, daqueles soldados, e também fortalecimento daqueles irmãos, tanto lá em Éfeso como em Filipos. Quando aqueles irmãos tomaram conhecimento da alegria que Paulo estava, né, em poder, preso, pregar o Evangelho, eles ganharam ânimo ainda mais para continuar pregando a palavra de Deus. Independente da situação, das circunstâncias, né, nós devemos nos alegrar no Senhor. E Paulo entendeu isso, estava alegre, preso, mas estava feliz. Hoje nós somos livres, enquanto as pessoas, né, vivem assim numa tristeza, não dão valor à conquista, né, pela conquista que aconteceu nas suas vidas. Então, nosso texto, nossa lição hoje vai falar de um tema muito interessante, que aos nossos olhos, se olharmos pelos olhos, a ótica natural, vamos dizer assim, nossos olhos humanos, a gente não entende muito o que aconteceu com Paulo. Mas quando nós passamos a olhar com os nossos olhos da fé, espirituais, nós vamos ver que realmente aquela prisão colaborou, né, para que o Evangelho fosse pregado, a carta fosse escrita. Se Paulo não tivesse preso ali, provavelmente essa carta não teria chegado a Filipos. Ela não seria escrita. E ela não sendo escrita, nós não aprenderíamos tanto com essa carta que Paulo escreveu. Mais ou menos nos anos 61, 63, depois de Cristo, quando aconteceu essa prisão de Paulo aqui. Hoje nós vamos ver a alegria em ser conquistado por Cristo. Paulo deixa esse exemplo maravilhoso para nós, né? De ser conquistado por Cristo. Aquilo que ele perdeu, aquilo que ele ganhou, aquilo que ele não considerava mais como nada, mas aquilo que ele considerava como o primordial, como o tudo na sua vida, que era ter sido conquistado por Cristo. Esse texto vem a falar, ele dá uma orientação aqui a Timóteo. Timóteo não deixa que ninguém despreze a sua mocidade, não permita que ninguém te desvie do caminho, permaneça firme, assim como ele fala para mim, conforme ele fala, a palavra de Deus fala para nós através dessa lição. Então, queridos, nós precisamos perceber, falando dessa conquista, né, da alegria de ser conquistado por Cristo, nós precisamos perceber que méritos, obras ou conquistas espirituais não nos fazem possuir a Cristo e reconhecer a importância de investir no aperfeiçoamento espiritual.
temos que perceber isso, temos que saber isso, nós temos que sentir, nós temos que conscientizar-se da necessidade de se dedicar mais, né, às coisas espirituais do que às coisas terrenas e dispor o coração para buscar o alvo, né, o alvo da perfeição em Cristo Jesus. Preste atenção nisso, né? Precisamos agir, precisamos preocupar-se menos com as coisas terrenas e buscar mais as coisas espirituais e prosseguir para o alvo, avançando rumo à perfeição em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Paulo. E é esse exemplo que a gente quer falar um pouco a respeito, né? Para fortalecimento nosso. Então, o tema central da carta de Filipenses, na verdade, nós podemos dizer que está no capítulo 3, verso de número 1. É o tema central. E qual é esse tema? Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. A carta escrita para a igreja de Filipos, principal alvo era isso, conscientizar os irmãos de alegrar-se, de regozijar-se no Senhor. Então, a nossa situação não é somente determinada pela situação em que estamos e pelo povo com quem convivemos, mas pelo tipo de crente que somos. Preste atenção, vou repetir. A nossa situação não é somente determinada pela situação em que estamos e pelo povo com quem convivemos, mas pelo tipo de crente que somos. Então, há pessoas que não podem ter a mesma alegria maravilhosa de Paulo por causa do baixo nível do estado espiritual, pelo fato de que a experiência com Cristo é muito fraca. Então, às vezes, as pessoas não tendo uma experiência com Cristo, ele não tem essa experiência conforme Paulo viveu, conforme está destacado na palavra de Deus, a experiência de viver feliz, de viver alegre com Cristo Jesus, independente da circunstância. A circunstância de Paulo qual era? Paulo estava preso, acorrentado, mas existia dentro do seu coração a alegria, existia no seu ser, né, na verdade, essa alegria. Por isso ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, né? Então, nesse capítulo 3 de Filipenses, Paulo está falando mais do seu testemunho cristão, a razão da sua alegria. Não esqueça de que o grande tema dessa carta, conforme falei, né, é alegrar-se no Senhor. Então, Paulo vai trazer, né, esses ensinamentos, esse fortalecimento para as nossas vidas espirituais. Aprendamos com o apóstolo Paulo. Então, já notamos duas ideias proeminentes nessa carta. Primeiro, alegria e no Senhor, ou seja, em Cristo. O sinal que estou no Senhor é que sempre me regozijo. O segredo da alegria cristã é estar no Senhor. Os dois andam juntos. É difícil para alguém regozijar-se em circunstâncias difíceis. Será que podemos dizer que é fácil regozijarmos na saúde ou na doença, em liberdade ou na prisão, na fidelidade, na felicidade ou na tristeza? Podemos? Sim. Por que podemos? Porque a fonte da nossa alegria, na verdade, não está nas circunstâncias, nem em nós, ou em nossos colegas, mas em quem? Mas em Cristo Jesus. A nossa alegria independe da circunstância. A nossa alegria está no Senhor. Glórias a Deus por causa disso. Então, um bom exemplo disso aconteceu com Paulo e Silas em Filipos. O que aconteceu ali quando foram jogados na cadeia? O que aconteceu ali? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25, a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas ali na prisão cantavam, estavam felizes, oravam, cantavam, glorificavam a Deus. Estavam presos, a circunstância era essa.
Mas isso, a prisão não impedia, né? Não ofuscava a alegria dos servos de Deus. Então, as circunstâncias, irmãos, elas podem ser várias, mas nós temos que estar sempre felizes, alegres, regozijamos, porque nós fomos conquistados pelo Senhor, né? Glórias a Deus por isso. Então, o autor aqui fala, né, nos dá 4 exemplos, né, importantes, 4 fatores que Paulo destaca nesse capítulo que nós, né, lemos aqui no capítulo 3 melhor, né? Primeiro, o nosso primeiro tópico vai falar a falência que Paulo aceitou. É meio estranho esse tópico, quando a gente olha assim, a falência que Paulo aceitou, alguém aceita né, ser falido, né? Perder tudo que tem, alguém aceita assim, mas nós precisamos entender o texto, o contexto, né, que nos traz esse tópico. Então, Paulo começa com um aviso tríplice no versículo 2. Primeiro, acautelai-vos em relação aos falsos profetas, os judaizantes, e que foram lá escritos, né, por Paulo. Era uma referência lá quando Paulo escreveu aquela carta à igreja em Gálatas. Eles ensinavam o seguinte: se não vos circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos capítulo 15, verso de número 1. Então o autor traz aqui o seguinte, uma palavra, né? Cão era símbolo de sujeira, de impureza. Os falsos profetas falavam de pureza, mas eram cães e simplesmente estavam mutilando o corpo. Você está procurando a marca do verdadeiro cristão? Você está procurando isso? Né? Está se preocupando com isso? Você está buscando a verdadeira marca do cristão em sua vida? Paulo enfatiza que não é a circuncisão e destaca 3 marcas do verdadeiro filho de Abraão. Primeiro, é a experiência do Espírito de Deus em nosso louvor. Atitudes corretas para com Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o objeto do nosso orgulho e da nossa adoração. E terceiro, recusa de confiar em si mesmo, conforme Paulo escreve no verso de número 3 desse capítulo 3. Então Paulo fala da falência da vida antes de conhecer a Cristo, dando uma relação de sua herança religiosa. E aí Paulo vai apontar, vai escrever aqui, olhando para dentro dele, conforme eu já falei no início. Paulo aqui nesse capítulo 3, ele vai vamos dizer assim, abrir o seu coração, vai dar as suas credenciais para que aqueles irmãos pudessem olhar o exemplo de Paulo. E Paulo então, aqui no verso de número 5, né, desse capítulo 3, Paulo começa falando, né, dessa vantagem eclesiástica que era ser circuncidado ao 8º dia. O que significa isso? Paulo teve o privilégio do povo da aliança desde a sua infância. Ou seja, se perguntarmos qual é a utilidade da circuncisão, temos a resposta de Paulo aí. Muita. Está escrito lá em Romanos. Sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas, o que aqueles falsos mestres ensinavam é que deviam ser circuncidados para poder alcançar a salvação. E Paulo começa a olhar para dentro dele e dizer assim, então, considerando eu com os demais, eu tenho algumas vantagens sobre eles, caso fosse a questão da salvação. Então a vantagem eclesiástica de Paulo era essa, que ele foi circuncidado ao 8º dia. A vantagem nacional
é que Paulo, né, ele vinha da linhagem de Israel, ou seja, Paulo pertencia à verdadeira linhagem de Israel, o povo que tem a lei de Deus, os patriarcas, os profetas e toda a tradição judaica. Paulo fazia parte. Qual era a outra vantagem de Paulo? A vantagem ancestral. Ele era da tribo de Benjamim. Apesar de não pertencer à tribo real de Judá, Paulo pertencia à tribo que produz o primeiro rei de Israel, que tinha Jerusalém no seu território e que mais resistiu à cultura pagã. Veja só as credenciais de Paulo. Ele estava dizendo, para a salvação, se for necessário, né, apresentar aqui as credenciais, então eu vou ir para o primeiro lugar da fila, porque como cidadão, como ser humano, ele tinha todas as credenciais para alcançar a salvação. A vantagem parental, Paulo, né, ele era hebreu dos hebreus. Significa que o pai e a mãe do apóstolo eram hebreus, ou seja, judeus. Então, ele era filho de pais piedosos. Mais uma das credenciais, mais uma das vantagens de Paulo. Vantagem religiosa. Quanto à lei, Paulo era fariseu. O que significa isso? Pertencia ao grupo mais fiel de líderes religiosos da lei mosaica. Os fariseus, né? A seita mais severa da nossa religião. Isso aí está escrito lá em Atos 26:5. Sua preocupação maior foi viver em acordo com os mínimos detalhes da lei do Senhor. E podia afirmar quanto à justiça que há na lei. Ele era irrepreensível. De fato, era tão zeloso pela sua religião, querendo fazer o que achava ser a vontade de Deus, ou seja, ele achava, né, que era a vontade de Deus que ele perseguisse os crentes. Então ele era tão zeloso quanto a lei, que ele achava que fazendo isso ele estava fazendo a vontade de Deus. Paulo estava afirmando que se alguém podia trabalhar para a própria salvação, então ele tinha mais possibilidade, por causa das suas credenciais como ser, como homem, como ser humano. Então, nós vemos aí que quanto à lei, ele era fariseu. Vantagem ancestral da tribo de Benjamim. Vantagem nacional da linhagem de Israel. Vantagem eclesiástica, circuncidado ao 8º dia. Então nós podemos aprender aqui, meus queridos, né, que Paulo realmente era um cidadão capacitado, tinha todas as suas credenciais, todas as possibilidades, caso fosse necessário, nós sabemos que não, para ser o primeiro da fila na questão de salvação. Então, naquela época, Paulo pensava que tudo isso era lucro para ele. Mas quando foi achado por Cristo, considerou a falência da sua vida por causa dele. Paulo olhou para o mercado de ações, olha só, estava em alta. Mas depois do encontro com Cristo vivo no caminho para Damasco, houve um colapso total. Tudo era perda. Será que temos confiado em nosso passado religioso? Já estamos conscientes da falência de tudo isso? Ou seja, Paulo olha para as credenciais dele, vê como cidadão que ele era. E agora, quando no caminho de Damasco ele tem aquele encontro real com Cristo, ele olha para a sua vida religiosa e tantas outras coisas, olha para dentro dele e diz assim, ó, tudo aquilo que eu pensava que era alguma coisa, não serve para nada. Tudo que eu tenho, na verdade, né, sou Paulo, é refúgio, eu considero como refúgio, como perda. Nada disso tem importância, porque agora eu fui conquistado
por Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo nas nossas vidas quando nós entendemos isso, né? Por isso, quando eu falei aqui que é meio complicado de entender, é porque tudo aquilo que ele possuía materialmente, ele olha e diz assim, nada disso. Como se estivesse olhando hoje para uma boa casa, uma conta bancária grande, um belo carro, quem sabe um carro importado, tantos bens de material, e quando olha, quando é conquistado por Cristo, quando recebe a Cristo no seu coração, recebe o chamado de Cristo para missões, por exemplo, ele olha para tudo aquilo ali e fala assim, de nada vai me servir tudo isso. O que Cristo quer, na verdade, é eu me dispor a fazer a vontade. Então, tudo que eu tenho, Paulo pensou assim, ou declarou isso, eu considero como perda. De nada serve em relação à vida que eu quero a partir de agora com Cristo Jesus. Então, para os nossos dias, queridos, será que hoje temos pessoas que confiam em toda a sua herança religiosa e por isso acreditam que tem muito crédito perante Deus? Existe alguém assim? Por causa da sua crença religiosa, né? Da onde ele veio, e acha que só porque veio de lá de certas religião, será que ele tem crédito com Deus por causa disso? Ou ele considera que tudo isso é perda, sem nenhum valor diante de Deus? Ponto de número 2, então, quando a gente viu que Paulo considerou isso, como falência e aceitou tudo isso, o verso de número 8 até o verso de número 11 desse capítulo 3 vai falar de uma vida que Paulo experimentou. Por isso que eu falei no início, esse capítulo 3 fala do testemunho de Paulo, da vida de Paulo, daquilo que ele estava colocando diante daqueles irmãos ali, trazendo para dentro dele o que aconteceu com ele, o seu testemunho. Então, a vida íntima que Paulo experimentou, aí no verso de número 8 até o 11, Paulo risca todos os itens, todas as vantagens que ele possuía na coluna de crédito, e coloca na coluna de débito. Ele soma todas as suas vantagens e o resultado é negativo. Perda total, na coluna crédito, coloca um item só. Que item é esse? Verso 7. Por causa de Cristo. Então ele olha para ele e diz assim, olha, por causa de Cristo, eu considero todas essas coisas como refúgio, como perda, por causa de Cristo Jesus, porque ele foi conquistado por Cristo Jesus. Mas como é que uma pessoa pode possuir Cristo, que é o único motivo de nossa confiança perante Deus? A resposta é que Cristo não se torna nosso pelo nosso esforço, mas quando reconhecemos que a soma de todas as nossas obras de justiça só resulta em perda. Não adianta eu dizer que faço isso ou aquilo, que eu sou bonzinho, que é isso e tal. Nada disso vai servir diante de Cristo. Tudo isso não tem valor algum. Quando nós reconhecemos a soberania, o chamado de Deus, todas essas coisas ficam para trás, porque nós precisamos começar uma nova vida pautada naquilo que Cristo quer para cada um de nós. Então esse é o motivo porque Paulo só queria conhecer a Cristo. Primeiro, conhecer a pessoa de Cristo. Verso 8 até o verso de número 10. Por isso ele vai dizer, para o conhecer. Paulo quer entrar em íntima comunhão com Cristo. Paulo quer conhecer de perto. Paulo quer viver isso. Paulo quer sentir isso, se aproximar de Cristo. Quer experimentar essa intimidade com Cristo. Essa é a recomendação para nós também. Então, Paulo também quer conhecer o poder de Cristo, e ele vai falar aí no verso 10, e o poder da sua ressurreição.
Paulo se aproxima para reconhecer, para conhecer a Cristo e também para experimentar o poder da sua ressurreição. Paulo deseja a provisão cada vez maior do poder que procede de Cristo ressurreto e exaltado. Conhecer a paixão de Cristo também. Aí, talvez para mim, para você, fique meio complicado, né? Essa comunhão do seu sofrimento. Paulo queria experimentar isso também. Paulo não queria só conhecer a Cristo. Paulo não queria só ver ou tomar conhecimento do poder da ressurreição de Cristo. Paulo queria fazer parte do sofrimento de Cristo. Talvez eu e você queira as duas primeiras, mas essa terceira aqui fica meio complicado, né? Todos nós desejamos realmente, conforme o autor falou aqui, os primeiros dois itens, que é conhecer e ver o poder de Deus na ressurreição. Então, mas esse não queremos tanto, né? Que é a comunhão do sofrimento de Cristo. Paulo, sim, quer participar mais e mais das aflições do Senhor e Salvador. Ele podia dizer aos Colossenses o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A obra redentora de Cristo não é incompleta, mas o sofrimento em favor de Cristo vai continuar e é parte do privilégio do Filho de Deus. Precisamos também experimentar um pouco, daquilo que Cristo passou, para poder valorizarmos ainda mais o chamado de Deus para as nossas vidas. Conhecimento da pessoa de Cristo que Paulo obteve foi intelectual ou vivencial? O que você acha disso, né? Foi conhecimento intelectual, sabedoria humana, ou Paulo viveu isso? Na verdade, Paulo viveu isso, a ponto dele nos chamar a atenção para si dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, Paulo, diante dessa situação, desse testemunho que ele está falando, ele aponta então um alvo para aquela igreja ali em Filipos, né? Ele deseja um alvo dentro da sua vida de conquista, de conquistado por Cristo. Ele tem, o endereço fixo, vamos dizer assim. E que alvo é esse? Eu e você também, como igreja do Senhor, temos que ter um alvo. Então aprendamos com Paulo, a olhar para frente. Então, nesse capítulo 3, verso 12 a 16, Paulo vai falar daquele algo que ele desejou. Nesse trecho, Paulo usa a figura tão conhecida de um atleta para enfatizar o grande perigo de estar satisfeito com a vida espiritual vigente. Nunca devemos ficar satisfeitos, mas sim desejar melhorar cada vez mais, conhecer mais de Cristo, ter vida de comunhão mais profunda com Cristo, demonstrar serviço mais dedicado. Por isso, existe a escola dominical, para aprendermos mais de Cristo, para termos mais comunhão com Cristo, para buscar cada vez mais aprendizado na palavra de Deus, para fortalecimento das nossas vidas. Temos que nos dedicar mais. Fazemos tão pouco. Temos um domingo que falamos que é o domingo para o Senhor. E quanto tempo nós usamos do domingo para o Senhor? Às vezes 1 hora, às vezes 2. Às vezes você nem começa a assistir essa escola dominical e desiste. Daqui a pouco, vai beber água, vai fazer isso, aquilo e não assiste a escola. Mas o domingo é do Senhor e nós declaramos isso. Precisamos, então, queridos, conhecer mais de Cristo, ter vida de comunhão, e Paulo nos deixou esse exemplo, Esse alvo que Paulo desejou para a sua vida, que é o alvo que eu e você precisamos como igreja,
de ter também. Para enfatizar esse alvo que tanto desejou, Paulo descreve 4 aspectos do atleta. Paulo fala muito de atleta, né? Atleta é aquele que tem um alvo, tem uma direção, se dedica para ser o primeiro e busca sempre a vitória. Então, Paulo fala aqui, o autor traz 4 colocações muito interessantes, 4 aspectos, né? Cita aqui Paulo o exemplo. Primeira atitude da mente. Verso de número 12 aí. Quando o atleta tem uma atitude errada, pensando que é fácil, que vou ganhar a corrida, sem problema, o que acontece? Já está no caminho da derrota. Por quê? Porque ele está olhando só para ele. Ele esquece dos adversários. Ele esquece que ele pode, né, tropeçar no caminho. Paulo não fez isso. E ele vai dizer assim, ó, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele cria na doutrina da eleição. Antes da fundação do mundo, conforme nós já estudamos lá em Efésios 1:4. Ele cria também, né, na doutrina da segurança do crente, mas não em eleição sem responsabilidade. Não sou perfeito ainda, disse Paulo. Mas o que ele faz? Ele diz, mas prossigo. Nós não somos perfeitos. Nós não chegamos ainda, né, naquilo que nós almejamos, como chamados de Deus. Mas nós temos que ter essa visão, que nós estamos no caminho certo, que nós temos que prosseguir. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naquele que para pelo caminho. Talvez você era membro, ou talvez você era aluno da escola dominical, orou para que voltasse as portas a ser abertas, mas agora as portas se abriram e você continua em casa. Você é um atleta que não está se preparando para a corrida. Então tem que vir, né? Tem que vir. Paulo deixa esse exemplo para nós aí, né? A atitude do atleta, ele diz, e eu prossigo. Não cheguei ainda ao ponto, mas prossigo. O crente vai continuar tendo tentação, vai cair em pecado, e as dúvidas não terminarão. Mas ele não pode, né, ser contido por essas coisas. Ele precisa prosseguir. Se caiu, levante. Né? Se ele pecou, peça perdão a Deus. Deus vai perdoar, ele vai se arrepender, Deus vai perdoar, e ele vai continuar. Ele não pode parar. Né? Ele vai continuar tendo as tentações, né? Vai ter empecilhos na sua vida, mas ele não pode, né, se deixar abater por essas situações. Então, Paulo traz essa atitude da mente. Paulo vai falar também com o atleta, né, o esforço do atleta. Tem visto os esforços, por exemplo, aí o autor fala aqui da seleção brasileira e dos atletas para as Olimpíadas, todos têm um alvo só em mente. Qual é o alvo? Ganhar. Por isso, eles precisam, né? 3 coisas aqui citadas pelo nosso autor. 3 coisas que eles precisam para ganhar isso. Concentrar-se em um só alvo. Nada vai tirar a sua atenção da fita de chegada. Pode vir ali a chuva, o sol quente, ou isso ou aquilo. Ele tem que estar pensando, ele está com os olhos fitos na linha de chegada. Esquecer-se das coisas que para trás ficam. Às vezes ele se contundiu, às vezes ele caiu, né? Às vezes fez coisas que atrapalhou ele lá atrás. Ele se levantou, já está aqui. Ele não pode ficar preso naquelas coisas de lá. Ele tem que seguir, tem que prosseguir, né? Precisa avançar para as que estão diante de mim. Então, no verso 15 e 16, enfatizam a necessidade de continuamente crescer na vida cristã, sempre avançando, tendo um alvo, olhar para o alvo. Né? Deixa as coisas que já passaram para trás. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, ele tem um alvo.
verso de número 14, né? Ele diz, prossigo. É justamente o que eu estou falando. Não podemos, né? Para o crente, para mim, para você como igreja, esse alvo, quem é? É Cristo Jesus. E depois, irmãos, quando chegarmos na linha ali da chegada, né? Ultrapassarmos a linha, temos um prêmio. E Paulo vai falar a respeito desse prêmio no verso de número 14 ainda. O atleta nunca se esquece do prêmio. Para a seleção brasileira é a Copa. Paulo fala aqui do prêmio que está nos esperando como crente. Que prêmio é esse? Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso alvo é o céu. Fomos conquistados por Cristo para, como atleta, correr em direção aos céus. Se pararmos, Deus não vai ter prazer nas nossas vidas. Todo aquele que ultrapassar a linha de chegada vai herdar o reino de Deus. Paulo, né, entendeu isso e testemunhou disso. E Paulo então vai falar, olha, não pensa que foi fácil não, eu chegar onde eu estou. Né? Não pense, querido, que você vai ter boa vida, né? Vida mansa. Jesus falou, no mundo tereis aflições, nós vamos passar por muitas coisas. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém não, mas prometeu vida com luta, com guerra. Nós estamos na guerra, nós fomos chamados para a guerra, como soldados preparados, vestindo a armadura que nós lemos lá em Efésios 6, né, nas lições passadas aí. Então nós fomos alistados, assim como Paulo, para a guerra. Então, Paulo não teve vida mansa. Ele era perseguidor, passou a ser perseguido. Cadeias, prisões, açoites e tantas coisas. Passou por muito desafio. E ele deixou, né, para nós, alguns desse desafio. Ele compartilhou conosco, aí do verso 17 até o 21. Que desafio era esse, né, que Paulo nos deixou? Na conclusão do versículo, no capítulo 3, são apresentados 3 desafios à igreja em Filipos. Primeiro, imitar o exemplo de Paulo. Você talvez tenha, mas não é para imitar o exemplo de Cristo? Não, Paulo está falando dele. Paulo está falando dele. Paulo vai chamar a atenção daquela igreja no verso de número 17, dizendo assim, ó, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele disse o mesmo, né? Lá no capítulo 11, verso 1 de 1 Coríntios, falando a respeito da igreja de Coríntios, né? Isso, mesma coisa, aqueles irmãos ali em Coríntios. Segundo lugar, primeiro, né? Paulo está deixando isso aí, imitar o exemplo dele. Segundo lugar, evitar os maus exemplos. Tem crente que imita o mau exemplo. Vê alguém fazer uma coisa errada, faz. Vê o camarada lá no trânsito, né? Passar pelo sinal vermelho, ele não quer ficar na fila. Ele corta pela direita e ultrapassa o sinal vermelho também. Olha o mau exemplo aí. Ó. Paulo diz, não faz isso, né? Quem são eles? Paulo está falando assim, vocês não devem imitar. São aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Por isso, 3 fatos, né? O autor traz para nós aqui, e Paulo deixa, né? No verso de número 19. Então nós devemos evitar os maus exemplos, fugir, deixar de lado, não dar importância para isso, né? Não observar isso. Temos que fugir dessas coisas. Por quê? Porque quem pratica, né, quem vive usando esses maus exemplos, qual é o final dele? Paulo vai dizer aqui, o destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre, a glória deles está na infâmia. Maus exemplos a ser seguido. Fuja disso, deixa isso de lado. Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, se você puder ajudá-lo a fazer as coisas certas, faça. Mas se não puder, não imite. Né? Não faça igual a ele, para que você também não seja um mau exemplo. Então, a causa revelada
no fim do versículo. Visto, verso 19, né? Visto que só se preocupa com as coisas terrenas. A Bíblia diz que nós nos limitarmos ou nos contentarmos, se o nosso pensamento, se a nossa vida é pautada só nas coisas materiais, nas coisas terrenas, nós somos os mais infelizes de todo ser humano. Nós precisamos olhar para as coisas celestiais, né? Onde a traça e a ferrugem não corrói. Paulo, então, deixa isso aí, né? Evita os maus exemplos. Terceiro, aguardar a pátria celestial, e a transformação do corpo. Versos de número 20 e 21 desse capítulo 3 que nós estamos falando. Os filipenses se orgulhavam porque Filipos era uma colônia romana, o que lhes dava direito de ser cidadão romano, cidadãos de Roma. Todavia, os filhos de Deus devem olhar para cima, porque a verdadeira pátria está nos céus. Coisa maravilhosa, filho. Por isso que eu falei, se a gente se limitar, eu tenho uma boa casa, minha vida está boa e tal, isso aqui vou aproveitar. Se lembra daquela parábola que Jesus falou, daquele homem aí que plantou, aí mandou aumentar o celeiro, aí encheu o celeiro e tudo, aí Jesus falou assim, olha, se nessa noite pedir a sua alma o que tens preparado, para quem será? O que adianta juntar tesouros na terra? Jesus disse, olha, juntar lá no céu, onde a ferrugem, né, a traça e a ferrugem não corrói, não consome. Então Paulo diz assim, olha, o meu alvo é a pátria. Que pátria? É a pátria. Pátria celestial, né? Aí Paulo vai dizer para aqueles irmãos assim, vocês têm que ter a esperança, a fé, de que esse corpo também é matéria. Como essa casa, como essas paredes, isso é matéria, isso vai acabar, não podemos ficar presos a isso. Paulo está dando exemplo dele. Por isso eu falei aqui, né? Sede meus imitadores, ele está dizendo lá. É para a gente imitar Paulo mesmo, queridos. Imitar ele. Diante da circunstância que ele estava passando, ele fala isso aqui, ó. Né? Aguardar a pátria celestial e a transformação do corpo. Agora, uma coisa interessante, isso aqui é a transformação do corpo, né? Veja isso aí. Dentre tantas glórias que a segunda vinda de nosso Senhor, Salvador, né, Jesus Cristo trará, Paulo destaca a transformação do corpo. Portanto, aqueles que sofrem com dores, enfermidades, açoite, perseguição, limitações ou incapacidades são lembrados que o nosso corpo de humilhação será transformado num corpo igual ao corpo glorioso de Cristo, conforme o poder de Deus. Paulo encerra o verso de número 21 dizendo, tende até subordinar a si todas as coisas. Essa matéria, ela se acaba. Se Cristo voltar hoje, esse corpo vai ser transformado. Corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo, né? Então, será transformado num corpo igual ao corpo glorioso de Cristo, conforme o poder que Deus tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, todas as coisas estão sujeitas às mãos de Deus, estão debaixo das mãos de Deus, porque Deus tem a soberania, Deus é soberano. Você realmente vive, né? Quero fazer uma pergunta para você agora. Você realmente vive como cidadão do céu aqui na terra? A sua mente está voltada, você já está experimentando um pouquinho. Aqui, irmãos, nós já podemos experimentar um pouquinho do gozo, né? Da pátria. A gente olhar para o exemplo de Paulo aqui e ver que pode me açoitar, açoite, perseguição, prisão, não tem problema, porque esse corpo vai ser transformado, isso aqui é matéria. Quando nós passamos já a viver, a ter os nossos olhos fitos no céu, não considerar mais o nosso corpo
ou considerar tudo como perda, conforme eu já falei, e viver um pouquinho daquilo que Deus tem preparado, que Paulo diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, coisa semelhante a que Cristo tem preparado. Então, quando nós começamos a imaginar, a viver um pouquinho disso, ainda que estamos aqui na Terra, né, a nossa vida vai ser maravilhosa. Porque nós não vamos ficar presos a essas coisas aqui, vamos caminhar, vamos buscar a cada dia, esmerilharmos cada dia, né, em fazer a vontade de Deus, caminhar como atleta, correr para o alvo, porque nós sabemos que lá, depois que ultrapassarmos a linha, conforme Paulo falou, né, tem um prêmio reservado para nós, Igreja do Senhor. Eu queria concluir essa lição, né? Essa lição. Você tem certeza que deseja a pátria celestial? Você tem certeza disso? Ou você quer parar agora? Você tem certeza? Você já tem vivido como cidadão do céu aqui na terra? Você tem certeza que você quer conquistar essa pátria celestial? Tem convicção disso? É isso que você quer para a sua vida? Já pensou, já parou para pensar quanto sofrimento irá acabar com a ressurreição do corpo na volta de Cristo? Você já imaginou, né? Depois que, quando Cristo voltar, as perseguições, provações, tudo isso vão acabar? Já parou para pensar quanto sofrimento irá acabar? A Bíblia diz que não vai dar choro, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter lamento, não vai ter nada não. Você já imaginou nisso? E tudo que nós passamos, sofrimentos, que nós estamos vivendo hoje, né, diante dessa pandemia aí, morrendo gente toda hora, quase 150 mil pessoas no Brasil já morreram. Você já imaginou que um dia tudo isso vai acabar, esse sofrimento vai acabar? Esse corpo que hoje sofre, né, cansaço, insônia, dor de cabeça, dor em tudo quanto é lugar, isso vai acabar? Você já parou para pensar nisso? Um dia vai acabar, um dia vai acabar. Então eu queria concluir dizendo que a liberdade em Cristo não significa liberdade para ser egoísta. Significa aproveitar todas as oportunidades para servir e se tornar a melhor pessoa possível. Deus está dando oportunidade, Deus está dando liberdade para sermos melhores. Há um Coríntios que diz que preciso sinceramente ser mais amigo, ser melhor crente, dar minha vida por outras vidas e depois partir. Essa letra é profunda. Então, Filipenses 3 é um dos preciosos capítulos do Novo Testamento, que traz em si coisas profundas do coração de Paulo, ensinando-nos lições tão importantes para a nossa vida cristã. Leia, medite, viva, Filipenses. Aproveite esses exemplos, né, que a gente está dando aqui na escola dominical, exemplo de Paulo, exemplos que Paulo deixou para nós. Fortalecemos, Senhor. Procuremos viver, cada dia mais nos aprofundando. Sempre estou falando isso, aprofundando em conhecer a palavra de Deus. Paulo deixou esses exemplos para que nós pudéssemos aproveitar. Hoje eu tenho aqui, você tem a revista, né? Já até chegou a nossa nova revista. Nós nem terminamos essa, mas o nosso superintendente já anda na frente, já trouxe as nossas revistas. E aí, queridos, é a oportunidade de estudarmos mais a palavra de Deus, ser melhores crentes, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos espelhar nessa palavra de Paulo, né? E nos alegrar, regozijar por ser conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Cristo pagou alto preço,
nos conquistou, nos deu condições, nos deu responsabilidade de estarmos um dia no céu, vivendo eternamente com Ele. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Presbítero Ezequiel. Glória a Deus. Graças a Deus, pessoal. Isso é maravilhosa. As bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida e vai continuar derramando. Por isso vamos cantar o hino 233, o grande amor de Deus, que o prefeito aí acabou de concluir essa lição maravilhosa. E vemos que o nosso corpo se transformará em outro corpo, corpo de glória. Amém? Somente Jesus Cristo. Amém? 233. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Louvado seja Deus, né? Graça, só para a graça de Jesus. Amém. Vou convidar minha sobrinha.
Vai estar aqui orando para encerrar a escola dominical. A Fátima. Oramos, irmãos. Deus bendito, Deus amado, muito obrigado, Deus, por mais um domingo abençoado, Deus, nessa tarde gostosa, Pai, no qual aprendemos mais e mais da Tua Palavra, Amém, Senhor. Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque essa alegria que nós temos de te servir, ó Deus, é vinda de Ti. Que nós possamos sempre ter esse privilégio, Pai, de estar na Sua casa. A Tua Palavra diz que alegrei-me quando me disseram, Aleluia, vamos à Senhor. casa do Glória Senhor. a Deus. E aqui nós estamos com essa alegria, ó Pai, com esse privilégio, ó Pai, essa sensação gostosa de sabermos, ó Pai, que vale a pena te servir, É vale a verdade, pena te Senhor. buscar, É vale a verdade, pena Senhor. estar na Tua presença, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, obrigada pelo professor que trouxe essa palavra Ó, maravilhosa, Senhor, muito Senhor. obrigado. Continua nos fortalecendo a Ele, dando sabedoria, Ah, Senhor, dando a Tua dando graça, força, Pai. Senhor. E cada um que estiver ouvindo nesta hora, ó Pai, que ouviram a Tua palavra, Ó, Senhor, Senhor, que possa ser toca seu tocado coração. pelo Teu Santo Espírito e sentir o prazer, Senhor, de estar conosco na Tua casa, adorando e exaltando o Teu santo nome. Amém, Muito Jesus. obrigada por tudo que aqui foi falado, que aqui foi feito, Senhor. Nos guarde, ó Pai. Também nos abençoa com o culto que teremos daqui a pouco, Senhor. Que possamos continuar ali firmes, ó Pai, com o propósito, ó Deus, de estar te adorando, de estar te glorificando, ó Pai. Amém, Fique Jesus. conosco, Glória a nos Deus. guarde e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado a nossa escola dominical.